Eu sou Flaviane, integrante do Quilombo Cotô, do Quilombo Zumbi dos Palmares, aqui de Belo Horizonte, e estamos lançando algumas leituras, algumas videoleituras de obras importantes do Amílcar Cabral para comemorar o centenário desse panafricanista, dessa personalidade negra tão importante e tem tantos a nos ensinar e a nos orientar na luta contra o racismo, na luta panafricanista. Espero que gostem da leitura. Estamos muito felizes por poder participar dessa cerimônia, realizada em homenagem ao nosso companheiro de luta e digno filho de África, o saudoso Dr. Eduardo Mondlane, antigo presidente da Frelimo, combatente assassinado pelos colonialistas portugueses e pelos seus aliados em 3 de fevereiro de 1969, em Dar es Salaam. Queremos agradecer à Universidade de Siracusa e particularmente ao programa de estudos sobre a África de Leste, dirigido pelo erudito professor Machal Segal. Essa iniciativa é uma prova não apenas do respeito e da admiração que sentem em relação à inesquecível personalidade do Dr. Eduardo Mondlane, mas também da solidariedade para com a luta heróica do povo moçambicano e de todos os povos da África pela libertação nacional e o progresso. Ao aceitar o vosso convite, que consideramos dirigido ao nosso povo e aos nossos combatentes, quisemos uma vez mais demonstrar a nossa amizade militante e a nossa solidariedade ao povo de Moçambique e ao seu bem-amado chefe, o Dr. Eduardo Mondlane, ao qual estivemos ligados por laços fundamentais na luta comum contra o mais retrógrado dos colonialismos, o colonialismo português. A nossa amizade e a nossa solidariedade são tanto mais sinceras quanto nem sempre estivemos de acordo com o nosso camarada Eduardo Mondlane, cuja morte foi, aliás, uma perda também para o nosso povo. Outros oradores já traçaram um retrato e fizeram um elogio bem merecido do Dr. Eduardo Mondlane. Queríamos apenas reafirmar a nossa admiração pela figura de africano patriota e de eminente homem de cultura que ele foi. Queríamos igualmente afirmar que o grande mérito de Eduardo Mondlane não foi a sua decisão de lutar pelo seu povo, mas sim de ter sabido integrar-se na realidade de seu país, identificar-se com seu povo e aculturar-se pela luta que dirigiu com coragem, inteligência e determinação. Eduardo Chivambo Mondlane, homem africano originário de um meio rural, filho de camponeses e de um chefe tribal, criança educada por missionários, aluno negro das escolas brancas do Moçambique colonial, estudante universitário na racista África do Sul, auxiliado na juventude por uma fundação americana, bolsista de uma universidade dos Estados Unidos, doutor pela Northwestern University, alto funcionário das Nações Unidas, professor da Universidade de Siracusa, presidente da Frente de Libertação de Moçambique, caído como combatente pela libertação de seu povo. A vida de Eduardo Mondlane é, com efeito, particularmente rica de experiências. Se considerarmos o breve período que trabalhou como operário estagiário numa exploração agrícola, verificamos que o seu ciclo de vida engloba praticamente todas as categorias da sociedade africana colonial, do campo à pequena burguesia, assimilada, e no plano cultural, do universo rural a uma cultura universal, aberta para o mundo, para os seus problemas, para suas contradições, perspectivas de evolução. O importante é que, depois desse longo trajeto, Eduardo Mondlane foi capaz de realizar o regresso à aldeia, na personalidade de um combatente pela libertação e pelo progresso de seu povo, enriquecido pelas experiências quantas vezes perturbadoras do mundo de hoje. Deu assim um exemplo fecundo, enfrentando todas as dificuldades, fungindo as tentações, libertando-se dos compromissos de alienação cultural e, portanto, política. Soube reencontrar as suas próprias raízes, identificar-se com seu povo e dedicar-se à causa da libertação nacional e social. Eis o que os imperialistas não lhe perdoaram.
em vez de limitarmos a problemas mais ou menos importantes da luta comum contra o colonialismo português, centramos a nossa conferência num problema essencial: as relações de dependência e de reciprocidade entre luta de libertação nacional e a cultural. Se conseguimos convencer os combatentes da libertação africana e todos os que se interessam pela libertação e pelo progresso dos povos africanos da importância decisiva deste problema no progresso da luta, no processo da luta, teremos rendido uma significativa homenagem a Eduardo Mondlane. Um cruel dilema para o colonialismo: liquidar ou assimilar. Quando Goebbels, o cérebro da propaganda nazi, ouvia falar de cultura, empunhava a pistola. Isso demonstra que os nazis, que foram e são a expressão mais trágica do imperialismo e da sede de domínio, mesmo sendo todos tarados como Hitler, tinham uma clara noção do valor da cultura como fator de resistência ao domínio estrangeiro. A história ensina-nos que, em determinadas circunstâncias, é fácil ao estrangeiro impor o seu domínio a um povo, mas ensina-nos igualmente que, sejam quais forem os aspectos materiais desse domínio, ele só se pode manter como uma repressão permanente e organizada da vida cultural desse mesmo povo, não podendo garantir definitivamente a sua implantação, a não ser pela liquidação física de parte significativa da população dominada. Com efeito, pegar em armas para dominar um povo é, acima de tudo, pegar em armas para destruir ou, pelo menos, para neutralizar e paralisar a sua vida cultural. É que, enquanto existir uma parte desse povo que possa ter uma vida cultural, o domínio estrangeiro não poderá estar seguro de sua perpetuação. Num determinado momento, que depende dos fatores internos e externos que determinam a evolução da sociedade em questão, a resistência cultural, indestrutível, poderá assumir novas formas políticas, econômicas, armadas, para contestar com vigor o domínio estrangeiro. O ideal para esse domínio, imperialista ou não, seria uma dessas alternativas: ou liquidar praticamente toda a população do país dominado, eliminando assim as possibilidades de uma resistência cultural, ou conseguir impor-se sem afetar a cultura do povo dominado, isto é, harmonizar o domínio econômico e político deste povo com a sua personalidade cultural. A primeira hipótese implica o genocídio da população indígena e cria um vácuo que rouba ao domínio estrangeiro conteúdo e objeto: o povo dominado. A segunda hipótese não foi até hoje confirmada pela história. A grande experiência da humanidade permite admitir que não tem viabilidade prática. Não é possível harmonizar o domínio econômico e político de um povo, seja qual for o grau do seu desenvolvimento. Para fugir a essa alternativa, que poderia ser chamada o dilema da resistência cultural, o domínio colonial imperialista tentou criar teorias que, de fato, não passam de grosseiras formulações do racismo e se traduzem na prática por um permanente estado de sítio para as populações nativas, baseando na ditadura ou democracia racista. É, por exemplo, o caso da pretensa teoria da assimilação progressiva das populações nativas, que não passa de uma tentativa mais ou menos violenta de negar a cultura do povo em questão. O nítido fracasso dessa teoria, posta em prática por algumas potências coloniais, entre as quais Portugal, é a prova mais evidente da inviabilidade, se não mesmo de seu caráter desumano. No caso português, em que Salazar afirma que a África não existe, atinge mesmo o mais elevado grau de absurdo. É igualmente o caso da pretensa teoria do apartheid, criada, aplicada e desenvolvida com base no domínio econômico e político do povo da África Austral por uma minoria racista, com todos os crimes de lesa humanidade que isso comporta. A prática do apartheid traduz-se por uma exploração desenfreada de força de trabalho,
das massas africanas encarceradas e reprimidas no mais cínico e vasto campo de concentração que a humanidade jamais conheceu. A liberdade nacional, ato de cultura. Estes fatores dão bem à medida do drama do domínio estrangeiro perante a realidade cultural do povo dominado. Demonstram igualmente a íntima ligação de dependência e reciprocidade que existe entre o fator cultural e o fator econômico e político no comportamento das sociedades humanas. Com efeito, em cada momento da vida de uma sociedade, aberta ou fechada, a cultura é a resultante mais ou menos conscientizada das atividades econômicas e políticas, a expressão mais ou menos dinâmica do tipo de relações que prevalecem no seio dessa sociedade. Por um lado, entre o homem, considerando individual ou coletivamente, e a natureza, e por outro lado, entre os indivíduos, os grupos de indivíduos, as camadas sociais ou as classes. O valor da cultura como elemento de resistência ao domínio estrangeiro reside no fator de que ela ser a manifestação vigorosa no plano ideológico ou idealista da realidade material e histórica da sociedade dominada ou a dominar. Fruto da história de um povo, a cultura determinada simultaneamente a história pela influência positiva ou negativa que exerce sobre a evolução das relações entre o homem e o seu meio e entre os homens ou grupos humanos no seio de uma sociedade, assim como entre sociedades diferentes. A ignorância desse fator poderia explicar tanto o fracasso de diversas tentativas de domínio estrangeiro como o de alguns movimentos de libertação nacional. Vejamos o que é libertação nacional. Consideremos esse fenômeno na história no seu contexto contemporâneo, ou seja, libertação nacional perante o domínio imperialista. Como é sabido, este é, tanto nas formas como no conteúdo, diferente dos outros tipos de dominação estrangeiro que o precederam: tribal, aristocrato, militar, feudal e capitalista do tempo da livre concorrência. A característica principal, como em qualquer espécie de domínio imperialista, é a negação do processo histórico do povo dominado por meio da usurpação violenta da liberdade do processo de desenvolvimento das forças produtivas. Ora, numa dada sociedade, o nível de desenvolvimento das forças produtivas e o regime de utilização social dessas forças, regime de propriedade, determinam o modo de produção. Quanto a nós, o modo de produção cujas contradições se manifestam com maior ou menor intensidade por meio da luta de classes é o fator principal da história de cada conjunto humano, sendo o nível das forças produtivas a verdadeira e permanente força motriz da história. O nível das forças produtivas indica, em uma sociedade, em cada conjunto humano considerado como um todo em movimento, o estado em que se encontra essa sociedade e cada um de seus componentes face à natureza, a sua capacidade de agir ou reagir conscientemente em relação à natureza. Indica e condiciona o tipo de relações materiais, expressas, objetiva ou subjetivamente, existentes entre o homem e o seu meio. Um modo de produção que representa, em cada fase da história, o resultado da pesquisa incessante de um equilíbrio dinâmico entre o nível das forças produtivas e o regime de utilização social dessas forças, indica o estado em que se encontra uma sociedade e cada um de seus componentes perante ela mesma e perante a história. Indica e condiciona, por outro lado, o tipo de relações materiais, expressas, objetiva ou subjetivamente, existente entre os diversos elementos ou os diversos conjuntos que formam a sociedade em questão, relações e tipos de relações entre homens e a natureza, entre o homem e seu meio, relações e tipos de relações entre componentes individuais ou coletivamente da sociedade. Falar disso é falar de história, mas, igualmente, falar de cultura. A cultura, sejam quais forem as características ideológicas ou idealistas das suas manifestações, é assim um elemento essencial da história de um povo.
é talvez a resultante dessa história, como a flor é resultante de uma planta. Como a história, ou porque é a história, a cultura tem como base material o nível das forças produtivas e o modo de produção. Mergulha as suas raízes no humus da realidade material do meio em que se desenvolve e reflete a natureza orgânica da sociedade, podendo ser mais ou menos influenciada por fatores externos. Se a história permite conhecer a natureza e a extensão dos desequilíbrios e dos conflitos econômicos, políticos e sociais que caracterizam a evolução de uma sociedade, a cultura permite saber quais foram as sínteses dinâmicas elaboradas e fixadas pela consciência social para a solução desses conflitos, em cada etapa da evolução dessa mesma sociedade, em busca de sobrevivência e progresso. Como sucede com a flor numa planta, é na cultura que reside a capacidade ou a responsabilidade da elaboração e da fecundação do germe que garante a continuidade da história, garantindo simultaneamente as perspectivas da evolução e do progresso da sociedade em questão. Compreende-se assim que, sendo o domínio imperialista a negação do processo histórico próprio do povo dominado, seja necessariamente a negação do seu processo cultural. Compreende-se ainda a razão pela qual a prática do domínio imperialista, como qualquer outro domínio estrangeiro, exige como fator de segurança a opressão cultural e a tentativa de liquidação, direta ou indireta, dos seus dados essenciais da cultura do povo dominado. O estudo da história das lutas de libertação demonstra que são, em geral, precedidas por uma intensificação das manifestações culturais, que se concretizam progressivamente por uma tentativa, vitoriosa ou não, da afirmação da personalidade cultural do povo dominado, como ato de negação da cultura do opressor. Sejam quais forem as condições de sujeição de um povo ao domínio estrangeiro e a influência dos fatores econômicos, políticos e sociais. Na prática desse domínio, é em geral o fator cultural que se situa o germe da contestação, levando à estruturação e ao desenvolvimento do movimento de libertação. Quanto a nós, o fundamento da libertação nacional reside no direito inalienável que tem qualquer povo, sejam quais forem as formas adaptadas, optadas ao nível do direito internacional, de ter a sua própria história. E o objetivo da libertação nacional é, portanto, a reconquista desse direito usurpado pelo domínio imperialista, ou seja, a libertação do processo de desenvolvimento das forças produtivas nacionais. Assim, libertação nacional quando, e apenas quando, as forças produtivas nacionais são totalmente libertas de qualquer espécie de domínio estrangeiro, a libertação das forças produtivas e, consequentemente, a faculdade de determinação livremente, ou modo de produção mais adequado à evolução do povo liberto, abre necessariamente perspectivas novas ao processo cultural da sociedade em questão, conferindo-lhe toda a sua capacidade de criar o progresso. Um povo que se liberta do domínio estrangeiro não será culturalmente livre, a não ser que, sem complexos e sem subestimar a importância dos contributos positivos da cultura do opressor e das outras culturas, retome os caminhos ascendentes da sua própria cultura, que se alimenta da realidade viva do meio e negue tanto as influências nocivas como qualquer espécie de subordinação à cultura estrangeira. Vemos assim que, se o domínio imperialista tem como necessidade vital praticar a opressão cultural, a libertação nacional é necessariamente um ato de cultura. O caráter de classe da cultura. Com base no que acaba de ser dito, podemos considerar o movimento de libertação como a expressão política organizada da cultura do povo em luta. A direção desse movimento deve assim ter uma noção clara do valor da cultura no âmbito da luta e reconhecer profundamente a cultura do seu povo, seja qual for o nível
do seu desenvolvimento econômico. Atualmente, tornou-se um lugar comum afirmar que cada povo tem a sua cultura. Já lá vai o tempo em que, numa tentativa para perpetuar o domínio dos povos, a cultura era considerada como um apanágio de povos ou nações privilegiadas, e em que, por ignorância ou má fé, se confundia cultura e tecnicidade, senão mesmo cultura e cor de pele ou forma dos olhos. Um movimento de libertação representante e defensor da cultura do povo deve ter consciência do fato que, sejam quais forem as condições materiais da sociedade que representa, essa é portadora e criadora de cultura e deve, por outro lado, compreender o caráter de massa, o caráter popular das culturas, que não é nem poderia ser apanágio de um ou de alguns setores da sociedade. Numa análise profunda da estrutura social que qualquer movimento de libertação deve ser capaz de fazer em função dos imperativos da luta, as características culturais de cada categoria têm um lugar de primordial importância, pois embora a cultura tenha um caráter de massa, não é contudo uniforme, não se desenvolve igualmente em todos os setores da sociedade. A atitude de cada categoria social perante a luta é ditada pelos seus interesses econômicos, mas também profundamente influenciada pela sua cultura. Podemos mesmo admitir que são as diferenças de níveis de cultura que explicam os diferentes comportamentos dos indivíduos de uma mesma categoria socioeconômica face ao movimento de libertação. E é aí que a cultura atinge todo o seu significado para cada indivíduo. Compreensão e integração no seu meio, identificação com os problemas fundamentais e as aspirações da sociedade, aceitação da possibilidade de modificação no sentido do progresso. Nas condições específicas do nosso país, e diríamos mesmo de África, a distribuição horizontal e vertical dos níveis de cultura tem uma certa complexidade. Com efeito, das aldeias às cidades, de um grupo étnico ao outro, do camponês ao operário, ou do intelectual indígena, mais ou menos assimilado, de uma classe social a outra, e mesmo, como afirmamos, de indivíduo para indivíduo, dentro da mesma categoria social, há variações significativas do nível quantitativo e qualitativo de cultura. Ter esses fatos em consideração é uma questão de primordial importância para o movimento de libertação. Se nas sociedades de estrutura horizontal, como a sociedade balanta, por exemplo, a distribuição dos níveis de cultura é mais ou menos uniforme, estando as variações apenas ligadas às características individuais e aos grupos etários. Nas sociedades de estrutura vertical, como a dos fulas, por exemplo, há variações importantes desde cima à base da pirâmide social. Isso demonstra, mais uma vez, a íntima ligação entre o fator cultural e o fator econômico, e explica também as diferenças do comportamento global ou setorial desses dois grupos étnicos face ao movimento de libertação. É certo que a multiplicidade das categorias sociais e étnicas cria uma certa complexidade na determinação do papel da cultura no movimento de libertação, mas é indispensável não perder de vista a importância decisiva do caráter de classe da cultura no desenvolvimento do movimento de libertação, mesmo nos casos em que esta categoria está ou parece estar ainda embrionária. A experiência do domínio colonial demonstra que, na tentativa de perpetuar a exploração, o colonizador não só cria um perfeito sistema de repressão da vida cultural do povo colonizador, mas ainda provoca e desenvolve a alienação cultural por parte da população, quer por meio da pretensa assimilação dos indígenas, quer pela criação de um abismo social entre as elites autóctones e as massas populares. Como resultado desse processo de divisão ou de aprofundamento das divisões no seio da sociedade, sucede que parte considerável da população, especialmente a pequena burguesia urbana ou camponesa, assimila a mentalidade do colonizador e considera-se como culturalmente superior ao povo
a que pertence e cujos valores culturais ignora ou despreza. Esta situação, característica da maioria dos intelectuais colonizados, vai cristalizando à medida que aumenta os privilégios sociais do grupo assimilado ou alienado, tanto implicações diretas no comportamento dos indivíduos desse grupo perante o movimento de libertação. Revela-se, assim, indispensável uma reconversão dos espíritos, das mentalidades, para a sua verdadeira integração no movimento de libertação. Essa reconvecção, reafricanização, no nosso caso, pode verificar-se antes na luta, mas só se completa no decurso desta, no contato cotidiano com as massas populares e na comunhão de sacrifícios que a luta exige. É preciso, no entanto, tomar em consideração o fato que, perante a perspectiva de independência política, a ambição e o oportunismo que afetam em geral o movimento de libertação podem levar à luta indivíduos não reconvertidos. Estes, com base no seu nível de instrução, nos seus conhecimentos científicos ou técnicos e, sem perderem em nada os seus preconceitos culturais de classe, podem atingir os postos mais elevados do movimento de libertação. Isto revela como a vigilância é indispensável, tanto no plano da cultura quanto no da política. Nas condições concretas e bastante complexas do processo do fenômeno de movimento de libertação, nem tudo o que brilha é ouro. Dirigentes políticos, mesmo os mais célebres, podem ser alienados culturais. Mas o caráter de classe da cultura é ainda mais sensível no comportamento das categorias privilegiadas no meio rural, especialmente no que se refere às etnias que dispõem de uma estrutura social vertical, onde, no entanto, as influências da assimilação ou alienação cultural são nulas ou praticamente nulas. É, por exemplo, o caso da classe dirigente fula. Sob o domínio colonial, a autoridade política dessa classe, chefes tradicionais, famílias nobres, dirigentes religiosos, é puramente nominal, e as massas populares têm consciência que a verdadeira autoridade reside e age nas administrações coloniais. Contudo, a classe dirigente mantém, no essencial, a sua autoridade cultural sobre as massas populares do grupo, com implicações políticas de grande importância. Consciente dessa realidade, o colonialismo, que reprime ou inibe pela raiz as manifestações culturais significativas da parte das massas populares, apoia e protege a cúpula, o prestígio e a influência cultural da classe dirigente. Instala chefes que gozem da sua confiança e sejam mais ou menos aceitos pela população. Concede-lhes vários privilégios materiais, incluindo a educação dos filhos mais velhos, cria postos de chefes onde não existiam, estabelece e incrementa relações de cordialidade entre os dirigentes religiosos, constrói mesquitas, organiza viagens a Meca, etc. E, acima de tudo, garante, por intermédio dos órgãos repressivos da administração colonial, os privilégios econômicos às sociedades e sociais da classe dirigente em relação às massas populares. Mas nem tudo isso torna impossível que, entre essas classes dirigentes, haja indivíduos ou grupos de indivíduos que adiram ao movimento de libertação, embora menos frequentemente do que no caso da pequena burguesia assimilada. Vários chefes tradicionais e religiosos integram-se na luta desde o início ou no seu decurso, dando uma contribuição entusiasta à causa da libertação. Mas ainda nesse caso, a vigilância é indispensável, mantendo bem firmes os seus preconceitos culturais de classe. Os indivíduos dessa categoria veem, em geral, no movimento de libertação, o único processo válido para, servindo-se dos sacrifícios das massas populares, conseguirem eliminar a opressão colonial sobre a sua própria classe e reestabelecendo assim o seu domínio político e cultural absoluto sobre o povo. No âmbito geral da contestação do domínio colonial imperialista e nas condições concretas a que nos referimos, verifica-se que,
entre os mais fiéis alienados do opressor se encontra alguns altos funcionários intelectuais de profissão liberal, assimilados, e em um elevado número de representantes da classe dirigente dos meios rurais. Se esse fator dá uma medida da influência negativa ou positiva da cultura e dos movimentos de libertação, dos preconceitos culturais, no problema da opção política face ao movimento de libertação. Revela igualmente os limites dessas influências e a supremacia do fator classe no comportamento das diversas categorias sociais. O alto funcionário ou o intelectual assimilado, caracterizado por uma total alienação cultural, identifica-se na opção política com o chefe tradicional religioso, que não sofreu qualquer influência cultural significativa estrangeira. É que essas duas categorias colocam acima de todos os dados ou solicitações de natureza cultural e contra as aspirações do povo, os seus privilégios econômicos e sociais, os seus interesses de classe. Eis uma verdade que o movimento de libertação não pode ignorar, sob pena de trair os objetivos econômicos, políticos, sociais e culturais da luta. Definir progressivamente uma cultura nacional. Tal como no plano político e sem minimizar a contribuição positiva que as classes ou camadas privilegiadas podem dar à luta, o movimento de libertação deve, no plano cultural, basear sua ação na cultura popular, seja qual for a diversidade dos níveis de cultura no país. A contestação cultural do domínio colonial, fase primária do movimento de libertação, só pode ser encarada eficazmente com base na cultura das massas trabalhadoras dos campos e das cidades, incluindo a pequena burguesia nacionalista, revolucionária, reafricanizada, disponível para uma reconvecção cultural. Seja qual for a complexidade desse panorama cultural de base, o movimento de libertação deve ser capaz de nele distinguir o essencial do secundário, o positivo do negativo, o progressista do reacionário, para caracterizar a linha mestra da definição progressiva de uma cultura nacional. Para que a cultura possa desempenhar o papel importante que lhe compete no âmbito do desenvolvimento do movimento de libertação, este deve saber preservar os valores culturais positivos de cada grupo social bem definido, de cada categoria, realizando a confluência entre valores no sentido da luta, dando-lhes uma nova dimensão, a dimensão nacional. Perante essa necessidade, a luta de libertação é, acima de tudo, uma luta tanto pela preservação e sobrevivência dos valores culturais do povo, como pela harmonização e desenvolvimento desses valores num quadro nacional. A unidade política e moral do movimento de libertação e do povo, que ele representa e dirige, implica a realização da unidade cultural das categorias sociais fundamentais para a luta. Essa unidade traduz-se, por um lado, por uma identificação total do movimento com a realidade do meio e com os problemas e as aspirações fundamentais do povo, e, por outro lado, por uma identificação cultural progressiva das diversas categorias sociais que participam na luta. O processo desta deve harmonizar os interesses divergentes, resolver as contradições e definir os objetos comuns, procurando a liberdade e o progresso. A tomada de consciência desses objetos por amplas camadas da população reflete na determinação perante todas as dificuldades e todos os sacrifícios. É uma grande vitória política e moral. Assim, trata-se igualmente de uma realização cultural decisiva para o desenvolvimento interior e o êxito do movimento de libertação. A derrota cultural do colonialismo. Quanto maiores são as diferenças entre a cultura do povo dominado e a do opressor, mais possível se torna essa vitória. A história mostra que é menos difícil dominar do que preservar o domínio sobre um povo de cultura semelhante ou análoga à do conquistador. Talvez se possa mesmo afirmar que a derrota de Napoleão, quais fossem as motivações econômicas e políticas das suas guerras de conquista,
foi não ter sabido ou podido limitar as suas ambições ao domínio dos povos cujas culturas eram mais ou menos semelhantes à da França. O mesmo se poderia dizer de outros impérios, antigos, modernos ou contemporâneos. Um dos erros mais graves, se não o mais grave, cometido pelas potências coloniais em África, terá sido ignorar ou subestimar a força cultural dos povos africanos. Essa atitude é particularmente evidente no que se refere ao domínio cultural português, que se não contentou em negar absolutamente a existência dos valores culturais do africano e a sua condição de ser social, como ainda teimou em proibir-lhe qualquer espécie de atividade política. O povo de Portugal, que não gozou das riquezas usurpadas aos povos africanos pelo colonialismo português, mas que assimilou, na sua maioria, a mentalidade imperialista das classes dirigentes de seu país, paga hoje muito caro, em 3 guerras coloniais, o erro de subestimar a nossa realidade cultural. A resistência política e armada dos povos das colônias portuguesas, tal como dos outros países ou regiões de África, foi esmagada pela superioridade técnica do conquistador imperialista, com a cumplicidade ou a traição de algumas classes dirigentes indígenas. As elites fiéis à história e à cultura do povo foram destruídas. Foram massacradas populações inteiras. A era colonial instalou-se com todos os crimes da exploração que o caracterizam. Mas a resistência cultural do povo africano não foi destruída. Reprimida, perseguida, traída por algumas categorias sociais comprometidas com o colonialismo, a cultura africana sobreviveu a todas as tempestades, refugiadas nas aldeias, nas florestas e no espírito de gerações vítimas do colonialismo. Como a semente que espera durante muito tempo as condições propícias à germinação para preservar a continuidade da espécie e garantir a sua evolução, a cultura dos povos africanos desabrocha hoje de novo, através de todo o continente nas lutas de libertação nacional. Sejam quais forem as formas desta luta, os seus êxitos ou fracassos e a duração de sua evolução, elas marcam o início de uma nova fase da história do continente e são, tanto na forma quanto no conteúdo, um fator cultural mais importante da história dos povos africanos. Fruto e prova do vigor cultural. A luta de libertação dos povos de África abre novas perspectivas ao desenvolvimento da cultura ao serviço do progresso. Riqueza cultural da África. Passou já o tempo em que era necessário procurar argumentos para provar a maturidade cultural dos povos africanos. A irracionalidade das teorias racistas de um Gobineau ou de um Lévi-Brou não interessa, não convence senão os racistas. Apesar do domínio colonial, e talvez por causa desse domínio, a África soube impor o respeito pelos seus valores culturais. Revelou-se mesmo como sendo um dos continentes mais ricos em valores culturais. De Cartago ou Gizé ao Zimbábue, de Meroé a Benin e Ifé, de Sara ou de Tombuctu a Quiloá, através da imensidade e da diversidade das condições naturais do continente, a cultura dos povos africanos é um fator inegável. Tanto nas obras de arte, como nas tradições orais e escritas, nas concepções cosmogônicas, como na música e nas danças, nas religiões e crenças, como no equilíbrio dinâmico das estruturas econômicas, políticas e sociais que o homem africano soube criar. Se o valor universal da cultura africana é, presentemente, um fator incontestável, não devemos, no entanto, esquecer que o homem africano, cujas mãos, como diz o poeta, colocaram pedras nos alicerces do mundo e desenvolveu em condições, se não sempre, pelo menos frequentemente hostis, dos desertos às florestas equatoriais, dos pântanos, do litoral às margens dos grandes rios sujeitos a cheias frequentes, através e contra todas as dificuldades, incluindo os flagelos destruidores não só das plantas e dos animais, como também do homem. Pode dizer-se, de acordo com
Basil Davidson e outros historiadores das sociedades e das culturas africanas, que as realizações do gênio africano nos planos econômicos, político, social e cultural, pouco hospitaleiro do meio, são uma epopeia comparável aos maiores exemplos históricos da grandeza do homem. A dinâmica da cultura. Como é óbvio, esta realidade constitui um motivo de orgulho e um elemento estimulante para os que lutam pela liberdade e o progresso dos povos africanos. Mas importa não perder de vista que nenhuma cultura é um todo perfeito e acabado. A cultura, tal como a história, é necessariamente um fenômeno em expansão, em desenvolvimento. Mais importante ainda é ter em consideração o fato que a característica fundamental de uma cultura é a sua íntima ligação de dependências e reciprocidade com a realidade econômica e social do meio, que o nível de forças produtivas e o modo de produção da sociedade que o cria. A cultura, fruto da história, reflete a cada momento a realidade material e espiritual da sociedade, do homem indivíduo e do homem ser social, face aos conflitos que os opõem à natureza e aos imperativos da vida em comum. Daí que qualquer cultura comporte elementos essenciais e secundários, forças e fraquezas, virtudes e defeitos, aspectos positivos e negativos, fatores de progresso e estagnação ou regressão. Daí, igualmente, que a cultura, criação da sociedade e síntese dos equilíbrios e soluções que elabora para resolver os conflitos que a caracterizam em cada fase da história, seja uma realidade social independente da vontade dos homens, da cor da pele ou da forma dos olhos. Numa análise mais profunda da realidade cultural, não se pode pretender que existem culturas continentais ou raciais. E isso porque, com a história, a cultura se desenvolve num progresso desigual, ao nível de um continente, de uma raça ou mesmo de uma sociedade. As coordenadas da cultura, tal como as de qualquer fenômeno em evolução, variam no espaço e no tempo, quer sejam materiais, físicas ou humanas, biológicas, sociais. O fator de reconhecer a existência e traços comuns e específicos das culturas dos povos africanos, independentemente da cor de sua pele, não implica necessariamente que exista uma única cultura no continente. Da mesma forma que o ponto de vista econômico e político se verifica a existência de várias Áfricas. Há também várias culturas africanas. É fora de dúvidas que a subestimação dos valores culturais dos povos africanos, baseada nos sentimentos racistas e na intenção de perpetuar sua exploração pelo estrangeiro, fez muito mal à África. Mas a face a necessidade vital do progresso. Os seguintes fatores ou comportamentos não são menos prejudiciais. Os elogios não seletivos, a exaltação sistemática das virtudes sem condenar os defeitos, a cega aceitação dos valores da cultura sem considerar o que ela tem ou pode ter de negativo, de reacionário ou regressivo, a confusão entre o que é expressão de uma realidade histórica objetiva e material e o que parece ser uma criação do espírito ou resultado de uma natureza específica. A ligação absoluta das criações artísticas, sejam válidas ou não, a pretensas características de uma raça. Finalmente, a apreciação crítica não científica ou acientífica do fenômeno cultural. Da mesma forma, o que importa não é perder tempo em discussões mais ou menos bizantinas sobre a especificidade ou não especificidade dos valores culturais africanos, mas sim encarar esses valores como uma conquista de uma parte da humanidade para o patrimônio comum a toda a humanidade, realizada numa ou em diversas fases da sua evolução. O que interessa é proceder à análise crítica das culturas africanas face ao movimento de libertação e às exigências do progresso, face
a essa nova etapa da história africana. Poderemos assim ter consciência de que seu valor no quadro da civilização universal, mas comparar este valor com os das outras culturas, não para determinar a sua superioridade ou inferioridade, mas para determinar, no âmbito geral da luta pelo progresso, qual é a contribuição que deu e deve dar e quais são as contribuições que pode e deve receber. O movimento de libertação deve, como já dissemos, basear a sua ação no reconhecimento profundo da cultura do povo e saber apreciar, pelo seu justo valor, os elementos dessa cultura, assim como os diversos níveis que a atinge em cada categoria social. Deve igualmente ser capaz de distinguir, no conjunto dos valores culturais do povo, o essencial e o secundário, o positivo e o negativo, o progressista e o reacionário, as forças e as fraquezas. Tudo isso em função das exigências da luta e para poder centrar a sua ação no essencial, sem esquecer o secundário, provocar o desenvolvimento dos elementos positivos e progressistas e combater com diplomacia, mas rigorosamente, os elementos negativos e reacionários e, finalmente, para que possa utilizar eficazmente as forças e eliminar as fraquezas ou transformá-las em força. A cultura nacional, condição do desenvolvimento da luta. Quanto mais tomamos consciência de que a principal finalidade do movimento de libertação ultrapassa a conquista da independência política para se situar no plano superior da libertação total das forças produtivas da construção do progresso econômico, social e cultural do povo, mais evidente se torna a necessidade de preceder a uma análise seletiva dos valores da cultura no âmbito da luta. Os valores negativos da cultura são, em geral, um obstáculo ao desenvolvimento da luta e à construção desse progresso. Tal necessidade torna-se mais aguda nos casos em que, para enfrentar a violência colonialista, o movimento de libertação tem de mobilizar e organizar o povo, sob a direção de uma organização política sólida e disciplinada, a fim de recorrer à violência libertadora, à luta armada de libertação nacional. Nesta perspectiva, o movimento de libertação deve ser capaz, para além da análise acima exposta, de efetuar, passo a passo, mas solidamente, do decurso da evolução de uma ação política, a confluência dos níveis de cultura das diversas categorias sociais disponíveis para a luta e transformá-los na força cultural nacional que serve de base ao desenvolvimento da luta armada e que é a sua condição. Convém notar que a análise da realidade cultural dá já uma medida das forças e das fraquezas do povo face às exigências da luta e representa, portanto, uma contribuição valiosa para a estratégia e as táticas a seguir, tanto no plano político como militar. Mas só no decurso da luta desencadeada a partir de uma base satisfatória de unidade política e moral, a complexidade dos problemas culturais surgem em toda a sua amplitude. Isso obriga com frequência a adaptações sucessivas de estratégia e das táticas às realidades que só a luta pode revelar. A experiência da luta demonstra que é utópico e absurdo pretender aplicar esquemas utilizados por outros povos durante a sua luta de libertação e soluções por eles encontradas para os problemas que tiveram de enfrentar sem considerar a realidade local e, especialmente, a realidade cultural. Pode dizer-se que, no início da luta, seja qual for o seu grau de comparação, nem a direção do movimento de libertação, nem as massas militantes e populares têm uma consciência nítida do peso da influência dos valores culturais na evolução dessa mesma luta. Quais as possibilidades que cria, quais os limites que impõe e, principalmente, como e quanto a cultura é para o povo uma fonte inesgotável de coragem, de meios materiais e morais, de energia física e psíquica, que lhe permitem aceitar sacrifícios
e mesmo fazer milagres, e, igualmente, sob alguns aspectos, como pode ser uma fonte de obstáculo e dificuldades, de concepções erradas da realidade, de desvios no cumprimento do dever e de limitação no ritmo e da eficácia da luta face às exigências políticas, técnicas e científicas da guerra. A luta armada, instrumento de unificação e de progresso cultural. A luta armada de libertação desencadeada, como resposta à agressão do opressor colonialista, revela-se como um instrumento doloroso, mas eficaz para o desenvolvimento do nível cultural, tanto das camadas dirigentes do movimento de libertação, como das diversas categorias sociais que participam da luta. Os dirigentes do movimento de libertação originários da pequena burguesia, intelectuais, empregados, ou dos meios, trabalhadores das cidades, operários, motoristas, assalariados em geral, tendo que viver cotidianamente com as diversas camadas camponesas no seio das populações rurais, acabam por melhor conhecer o povo, descobrem na própria fonte a riqueza dos valores culturais, filosóficos, políticos, artísticos, sociais e morais. Adquirem uma consciência mais nítida das realidades econômicas do país, dos problemas, sofrimentos e as aspirações das massas populares. Constatam, não saem em certo espanto, a riqueza de espírito, a capacidade de argumentação e de exploração clara das ideias, a facilidade de compreensão e assimilação dos conceitos por parte das populações, ainda ontem esquecidas e mesmo desprezadas, consideradas pelo colonizador, e até por alguns nacionais, como serem capazes. Os dirigentes enriquecem assim a sua cultura, cultivando-se e libertando-se de complexos, reforçando a capacidade de servir o movimento ao serviço do povo. Por seu lado, as massas trabalhadoras, em especial os camponeses, geralmente analfabetos e que nunca ultrapassaram os limites da aldeia ou da região, perdem nos contatos com outras categorias os complexos que os limitavam, nas relações com outros grupos étnicos e sociais, compreendem a sua condição de elementos determinantes da luta, quebram as grilhetas do universo da aldeia para se integrarem progressivamente no país e no mundo, adquirem uma infinidade e novos conhecimentos, úteis à sua atividade imediata e futura no âmbito da luta, reforçam a consciência política, assimilando os princípios da revolução nacional e social, postulada pela luta. Tornam-se mais aptos assim para desempenhar o papel decisivo de força principal do movimento de libertação. Como é sabido, a luta armada de libertação exige a mobilização e a organização de uma maioria significativa da população, a unidade política e moral das diversas categorias sociais, o uso eficaz de armas modernas e de outros meios de guerra, a liquidação progressiva dos restos de mentalidade tribal, a recusa das guerras, das regras e dos tabus sociais e religiosos contrários ao desenvolvimento da luta. Geroncracia, nepotismo, inferioridade social da mulher, ritos e práticas incomparáveis com o caráter nacional e racional da luta. E opera ainda mais outras modificações profundas na vida das populações. A luta armada de libertação implica, portanto, na verdadeira marcha forçada no caminho do progresso cultural. Se aliarmos a esse fator inerente a uma luta armada de libertação a prática da democracia, da crítica e da autocrítica, a responsabilidade crescente das populações na gestão de sua vida, a alfabetização, a criação de escolas e de assistência sanitária, a formação e quadros originários dos meios rurais e operários, assim como outras realizações, veremos que a luta armada de libertação é não apenas um fator cultural, mas também um fator de cultura. Essa é, sem dúvida alguma, para o povo, a primeira compensação aos esforços e sacrifícios que são o preço da guerra. Perante essa perspectiva,
Compete ao movimento de libertação definir claramente os objetivos da resistência cultural, parte integrante e determinante da luta. Os objetivos da resistência cultural. De tudo o que acabamos de dizer, pode concluir-se que, no quadro da conquista da independência nacional e da perspectiva da construção do progresso econômico-social do povo, esses objetivos devem ser pelo menos os seguintes: desenvolvimento da cultura popular e de todos os valores culturais positivos autóctones, desenvolvimento de uma cultura nacional baseada na história e nas conquistas da própria luta, elevação constante da consciência política e moral do povo, de todas as categorias sociais, e do patriotismo, espírito de sacrifício e dedicação à causa da independência, da justiça e do progresso, desenvolvimento de uma cultura científica, técnica e tecnológica compatível com as exigências do progresso, desenvolvimento de uma base numa assimilação crítica das conquistas da humanidade, dos domínios da arte, da ciência, da literatura e etc., de uma cultura universal, tendente a uma progressiva integração no mundo atual e suas perspectivas de sua evolução. Elevação constante e generalizada dos sentimentos de humanismo, solidariedade, respeito e dedicação desinteressada à pessoa humana. A realização desses objetivos é, com efeito, possível, pois a luta armada de libertação nas condições concretas da vida dos povos africanos, enfrentando o desafio imperialista, é um ato de fecundação da história, a expressão máxima da nossa cultura e da nossa africanidade. Deve traduzir-se no momento da vitória por um salto em frente significativo da cultura do povo que se liberta. Se tal não se verificar, então os esforços e sacrifícios realizados no decurso da luta terão sido em vãos. Esta terá falhado os seus objetivos e o povo terá perdido uma oportunidade de progresso no âmbito geral da história. Ao celebrar com uma cerimônia a memória do Dr. Eduardo Mondlane, prestamos a homenagem ao homem político, ao combatente da liberdade e, especificamente, ao homem de cultura, não apenas da cultura adquirida no decurso de sua vida pessoal e nos bancos da universidade, mas principalmente no seio de seu povo, no quadro da luta de libertação de seu povo. Pode dizer-se que Eduardo Mondlane foi selvagicamente assassinado porque foi capaz de se identificar com a cultura de seu povo, com as suas mais profundas aspirações, através e contra todas as tentativas ou tentações de alienação da sua personalidade de africano e de moçambicano. Por ter forjado uma cultura nova na luta, caiu como um combatente. É evidentemente fácil acusar os colonialistas portugueses e os agentes do imperialismo, seus aliados, do crime abominável cometido contra a pessoa de Eduardo Mondlane, contra o povo de Moçambique e contra a África. Foram eles que, corbalmente, o assassinaram. É, no entanto, necessário que todos os homens de cultura, todos os combatentes da liberdade, todos os espíritos sedentos de paz e de progresso, todos os inimigos do colonialismo e do racismo, tenham a coragem de tomar sobre os seus ombros a parte de responsabilidade que lhes compete nessa morte trágica. Porque se o colonialismo português e os agentes imperialistas podem ainda assassinar impunemente um homem como o Dr. Eduardo Mondlane, é porque algo de podre continua a vegetar no seio da humanidade, o domínio imperialista. É porque os homens de boa vontade, defensores da cultura dos povos, ainda não realizaram o seu dever à superfície do planeta. Quanto a nós, isso dá bem a medida das responsabilidades dos que nos ouvem neste templo da cultura em relação ao movimento de libertação dos povos oprimidos.